mas o personalismo dele firma-se apenas em atrair pessoas para si e não para Cristo. Há muitas igrejas nos Estados Unidos que elas fecharam após a morte do seu líder, porque o personalismo era muito forte. Ou seja, a igreja estava centralizada naquela pessoa e não no Evangelho de Jesus Cristo. Alistair McGrath, numa teologia que ele escreve, ele diz que esse foi um dos males do ramo também do pentecostalismo. Como? Porque muitos seguiram apenas aqueles que criaram o movimento e não seguiram o dono do movimento, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia, meu Deus. Então nós temos que ter todo cuidado para que nós não venhamos nos enquadrar nesses dois níveis de pastores da nossa igreja, da nossa convenção ou do nosso ministério. Às vezes eu penso que indo ao templo pela manhã, dando a minha assistência no gabinete, pagando um cheque, pagando o aluguel da igreja, eu esteja fazendo o ministério do Senhor. E eu não estou. Eu estou fazendo o ministério burocrático. Se vocês analisarem a própria Bíblia, a palavra de Deus, Atos capítulo 6, os apóstolos disseram: nós vamos criar uma comissão para que cuide dessas demandas e nós nos dedicaremos na oração e na palavra. Isso é chamado de economia teológica. Por que uma economia teológica? Porque os homens de Deus, de verdade, homens de Deus, eles priorizam só duas coisas: a oração e a palavra. Ainda que tudo seja importante, templo, luzes, cadeiras, mas isso não é o sustentáculo espiritual da igreja. O sustentáculo espiritual da igreja é a oração e a palavra. E só homens que vivem em oração e na palavra serão piedosos, tementes e reverentes a Deus. Qualquer pessoa pode fazer um curso de administração, de marketing, pode fazer um curso de atrair pessoas, mas vida piedosa só nasce com oração e com a palavra. Então nós temos que ter todo o cuidado. E por que eu digo que eu estou tendo esta preocupação? Porque, vejam bem, nós tínhamos há pouco tempo a Europa, que foi o berço da teologia. Há tempos atrás, os americanos, eles buscavam defender uma teologia, relendo a teologia que vinha da Europa. Hoje, a própria América, ela está sendo invadida pela descrença e já cresce um número assustadoramente de pessoas que não frequentam a igreja e de jovens que estão se tornando ateus. Por que isso, pastor Zéu? Porque nós estamos dentro de uma era, se vocês analisarem, o próprio William Ernest, ele disse que essa era é a era, nas palavras dele: eu sou o meu mestre, eu faço o meu caminho, eu faço a minha história. Esse é o momento que nós estamos vivendo, do individualismo, o momento em que eu quero simplesmente o meu universo e não quero viver em comunhão uns com os outros. Vocês podem observar que boa parte dos nossos hinos, que também faz teologia, mas faz teologia errada, está sendo cantada assim: se ninguém olha para mim, mas eu vou seguir em frente, porque eu estou aqui e eu vou vencer. Todos me desprezaram, mas eu vou vencer. Não existe cristianismo individualista. Não existe cristianismo individual. Hebreus 10, 25. Não deixeis a congregação. Jesus não criou um clube, Jesus não criou associação, Jesus não criou individualismo, Jesus criou igreja. Igreja é todo mundo com defeito, mas é todo mundo aqui dentro adorando e glorificando a Deus. Igreja não é grupo isolado, igreja não é individualismo, igreja não é antropocentrismo. Igreja, na verdade, é a comunhão, é a união com o Espírito Santo de Deus. Então, quando eu tomo o caminho do individualismo, do grupo, da segregação, da separação, eu não sou igreja. Igreja não é templos, igreja não é sala de aula, igreja não é livro escrito para final de semana. Igreja é a comunhão no corpo místico de Cristo, que é gerado pela palavra. E é muito importante que vocês escutem essa temática tão importante que o pastor colocou aqui. Esse individualismo que na verdade nasce é o que nós estamos vivendo. Eu tenho uma palavra de Deus aqui
para cada pastor